Milhões de toneladas de resíduos industriais. Essa é a base inesperada para a criação das pequenas esferas de vidro, conhecidas como bolas de gude. Por que fragmentos afiados de vidro e garrafas estilhaçadas seriam coletados em vez de serem simplesmente enterrados em aterros sanitários para sempre? Aparentemente, o descarte definitivo seria o caminho mais simples para esse material. No entanto, através de um sistema industrial de ciclo fechado, esse vidro descartado recebe um novo propósito técnico e funcional, evitando o acúmulo de lixo inorgânico no meio ambiente. Pode-se notar como o equipamento gradualmente processa os cacos brutos, removendo impurezas superficiais enquanto a carga avança pelas esteiras transportadoras. Mas isso é apenas o começo. O calor, o movimento mecânico e o tempo de exposição são rigorosamente regulados por sistemas de controle automatizados dentro da unidade fabril. Vê-se como os fragmentos perdem suas arestas cortantes sob a influência de temperaturas extremas, iniciando uma transição física profunda. À primeira vista, o derretimento do vidro parece um processo caótico de destruição térmica, mas na prática, cada grau Celsius é monitorado para garantir a viscosidade ideal da massa fundida. Depois fica mais complexo. A massa de vidro incandescente é segmentada em porções precisas, que são entregues aos mecanismos de moldagem. O equipamento direciona o fluxo de material para rolos metálicos ranhurados que giram sem parar, forçando o vidro a adotar uma geometria esférica constante. O processo está apenas ganhando velocidade enquanto as esferas rubras percorrem longas calhas de resfriamento. Nesta etapa não termina, pois a estabilização térmica deve ocorrer de forma lenta e uniforme para evitar tensões internas que poderiam fraturar o vidro temperado. Vê-se como a cor intensa do metal fundido desaparece gradualmente, dando lugar à transparência ou aos padrões internos característicos do produto final. Tudo só se complica se a velocidade de rotação dos rolos oscilar, o que comprometeria a esfericidade perfeita exigida pelos padrões de qualidade industrial. A câmera desliza ao longo da linha de inspeção final, onde as esferas finalizadas são separadas por tamanho e integridade estrutural. O material deixa o estágio de resíduo industrial perigoso para se tornar um objeto sólido, polido e perfeitamente redondo através de engenharia térmica aplicada. Assim, o fluxo de produção transforma o descarte em um recurso renovado, concluindo a transição da matéria-prima reciclada para o item acabado. O material segue adiante pela cadeia de distribuição, pronto para sua aplicação final. 300 milhões de dólares em receita global anual. Este é o volume financeiro gerado silenciosamente pela fabricação de esferas de vidro conhecidas como bolinhas de gude. Por que esse objeto tão simples sustenta uma indústria de escala mundial tão vasta? Aparentemente, trata-se de um item recreativo comum, mas a resposta reside na capacidade técnica de regeneração total do material, que permite ao vidro ser reciclado e transformado infinitamente sem que ocorra qualquer degradação em suas propriedades físicas ou químicas. China, Índia e México concentram a maior parte dessa produção em massa, operando em conjunto com unidades fabris de longa tradição localizadas na Europa e nos Estados Unidos. Mas isso é apenas o começo. O equipamento industrial de uma única fábrica de grande porte precisa processar e fundir aproximadamente 4 toneladas de vidro a cada ciclo de 24 horas para manter a viabilidade econômica do sistema. Pode-se notar como a matéria-prima reciclada é submetida a temperaturas extremas para atingir o estado líquido necessário para a moldagem. À primeira vista, a escala de produção de bilhões de unidades anuais parece um exagero logístico, mas na prática, essa intensidade operacional é o que garante a eficiência de um império industrial que nunca interrompe suas atividades. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o fluxo de vidro fundido é segmentado de forma contínua para dar origem às esferas perfeitamente simétricas que abastecem o mercado global. O material reciclado transita por fornos e canais de distribuição, onde o monitoramento da viscosidade é constante, para assegurar a padronização. A câmera desliza ao longo das linhas de resfriamento, revelando a escala monumental de bilhões de pequenas esferas que emergem do fogo.
Toda essa estrutura reflete uma engenharia focada na circularidade total, onde o desperdício é virtualmente inexistente durante as etapas de fabricação. O equipamento gradualmente direciona o produto final para as fases de classificação e embalagem, finalizando o ciclo de transformação técnica do vidro. O material deixa o forno em sua nova forma, passando para um estágio tranquilo. Milhares de garrafas de vidro. É com esse volume massivo de resíduos descartados que se inicia a jornada de produção de uma única bola de gude. Garrafas de água, recipientes de cerveja e potes de alimentos não encerram sua utilidade após o consumo, mas ingressam silenciosamente em um novo ciclo de existência industrial. Por que esses objetos, aparentemente sem valor, são coletados com tanta precisão em máquinas automáticas? À primeira vista, o descarte parece um ato simples de limpeza urbana. Mas, na prática, é o primeiro estágio de uma triagem técnica rigorosa, onde sensores ópticos e sistemas de escaneamento identificam o material, a cor e a viabilidade de reciclagem de cada unidade. O equipamento confirma a validade do frasco em poucos segundos e processa o reembolso ao usuário, incentivando o comportamento de coleta responsável enquanto a logística pesada entra em operação. Caminhões industriais operam em regime contínuo, transportando dezenas de milhares de garrafas por viagem até as instalações de processamento central. O que era considerado lixo comum se transforma em um fluxo constante de matéria-prima em direção a uma nova vida fabril. Mas isso é apenas o começo. Assim que o vidro atinge a fábrica, a linha de limpeza é ativada de forma imediata para remover contaminantes externos. Pode-se notar como transportadores vibratórios industriais agitam a carga vigorosamente, desprendendo solo, areia e poeira que aderem à superfície dos recipientes. O processo está apenas ganhando velocidade. Trabalhadores executam uma inspeção visual direta para a remoção manual de resíduos de papel, rótulos ou fragmentos de plástico. Simultaneamente, sistemas magnéticos de alta potência operam sem interrupção para extrair tampas metálicas e as menores partículas ferrosas misturadas ao vidro. Esta etapa é tecnicamente crítica, pois a entrada de qualquer fração metálica nos fornos de fusão pode causar danos severos ao sistema térmico. O nível de limpeza exigido nesta fase beira a perfeição absoluta. Vê-se como a transparência, o brilho e a estabilidade estrutural das bolas de gude dependem da ausência total de impurezas na matéria-prima. Depois, fica mais complexo. O vidro totalmente higienizado é conduzido para britadores de martelo industriais de alta rotação. Recipientes antes íntegros caem na câmara de britagem e colidem repetidamente contra martelos de aço que giram em velocidades extremas. Em poucos segundos, a estrutura do vidro é estilhaçada em milhões de fragmentos afiados, conhecidos tecnicamente como cacos de vidro ou cullet. O resíduo de cacos é a forma ideal para as linhas de produção de reciclagem. Por já ter passado por uma fusão prévia, o cullet derrete muito mais rápido que as matérias-primas brutas, reduzindo o consumo de energia durante o aquecimento em cerca de 40%. À primeira vista, são apenas estilhaços, mas na prática o resíduo se transformou oficialmente em insumo industrial, pronto para o ciclo de fabricação. Fragmentos de vidro caem sobre correias transportadoras de alta velocidade e passam por matrizes de sensores a laser e câmeras industriais. O sistema de triagem óptica automatizado digitaliza cada peça para identificar a coloração e detectar materiais inadequados, como cerâmica. Vidros marrons, verdes e contaminantes são reconhecidos instantaneamente pela inteligência do sistema. Jatos de ar comprimido são disparados com precisão, soprando cada fragmento para faixas de separação distintas. Tudo só se complica. Este processo opera sem pausas a velocidades de dezenas de milhares de peças por minuto, garantindo que a separação por cor ocorra com precisão extrema. Qualquer mistura acidental de cores comprometeria a qualidade final do vidro reciclado. Transportadores de alimentação levam o cullet classificado até o sistema de mistura industrial para a integração de aditivos.
areia de sílica, carbonato de sódio e calcário são pesados com exatidão e despejados em grandes misturadores de escala fabril. As pás de mistura giram continuamente para homogeneizar os materiais e garantir que cada fragmento de cullet receba um revestimento uniforme dos outros componentes químicos. O ambiente de mistura permanece fechado para evitar contaminações externas e manter a estabilidade térmica do lote. Pode-se notar como o equipamento gradualmente prepara a massa vitrificável. As proporções de cada ingrediente são ajustadas cuidadosamente dependendo do tipo de bola de gude planejado, sejam elas transparentes, coloridas, sólidas ou leves. Uma alteração mínima na dosagem da mistura altera a dureza, a clareza e o comportamento de conformação do vidro durante o resfriamento. Nesta etapa, o caráter final de cada esfera já está definido, muito antes de o material atingir a zona de calor intenso do forno. O material deixa o sistema de mistura, passando para um estágio tranquilo antes da transformação térmica. 88 libras. Esse é o peso exato de cada lote de mistura de vidro que alimenta continuamente os gigantescos fornos industriais. Por que esses sistemas operam 24 horas por dia, sem qualquer interrupção programada? À primeira vista, o desligamento permitiria a manutenção dos componentes, mas na prática, a reestabilização térmica de um forno desligado consumiria dias de produção e energia excessiva. O carregamento ocorre em intervalos regulares, com uma frequência média de uma vez a cada 20 minutos. A temperatura no interior da câmara é mantida constantemente em torno de 2.000 graus Fahrenheit, superando o calor emitido por lava vulcânica em atividade. Pode-se notar como os operários utilizam trajes resistentes ao fogo e luvas de proteção espessas, pois o calor no ambiente circundante, que se aproxima de 3.000 graus, torna-se quase insuportável sem o isolamento adequado. Dentro do forno, as partículas sólidas gradualmente amolecem, fundem-se e transitam para um estado de vidro totalmente liquefeito. O fluxo de material fundido permanece estável por várias horas, permitindo que os gases aprisionados escapem e garantindo uma composição química uniforme. Mas isso é apenas o começo. Técnicos monitoram sem interrupção tanto a temperatura quanto a taxa de fluxo, assegurando que o volume de vidro que entra no forno esteja perfeitamente equilibrado com a quantidade que flui pela extremidade frontal. Vê-se como o equipamento gradualmente estabiliza as condições ideais para as etapas de conformação, onde o vidro fundido iniciará sua transformação em esferas perfeitas. Na base do forno, o líquido incandescente flui através de um orifício em um fluxo constante e controlado. A gravidade puxa o material fundido diretamente para baixo, em direção ao mecanismo de corte posicionado logo abaixo. Duas lâminas mecânicas movem-se para frente e para trás em velocidade extremamente alta, sendo lubrificadas continuamente para fatiar o fluxo em gotas individuais. O tamanho de cada gota é determinado pelo equilíbrio entre a taxa de fluxo do vidro e a velocidade de abertura e fechamento das lâminas de corte. Sob condições operacionais padrão, este sistema produz cerca de 4 gotas por segundo, o equivalente a quase 240 unidades por minuto. Cada gota mede aproximadamente 20 e 1/30 de polegada de diâmetro. Depois, fica mais complexo. Imediatamente após o corte, as gotas de vidro em brasa são propelidas para 2 tubos guia que as canalizam para baixo, em direção aos eixos espirais rotativos de formação. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como esses eixos são precisamente sincronizados em velocidade e espaçamento, forçando cada gota a rolar e girar constantemente, enquanto se desloca ao longo da linha de produção. Sob o efeito combinado da gravidade e do movimento rotacional, o vidro amolecido redistribui-se uniformemente em todas as direções para formar uma esfera perfeita. A rotação contínua impede que superfícies planas se formem, enquanto o vidro ainda está em estado maleável. O equipamento também mantém as esferas separadas umas das outras, evitando colisões e impedindo que elas se fixem nas superfícies dos eixos. Os eixos espirais possuem aproximadamente 5 pés de comprimento, proporcionando tempo suficiente para que o vidro resfrie e trave sua forma esférica.
O espaçamento entre os eixos é ajustado com alta precisão para controlar o tamanho final de cada unidade. E isso ainda não é o limite. Graças a esse equilíbrio mecânico exato, a linha de produção opera sem paradas, atingindo uma produção que excede 1 milhão de unidades por dia. A coloração e a criação de padrões são realizadas enquanto o vidro permanece quente e altamente moldável. Óxidos metálicos são introduzidos diretamente no forno ou alimentados através de portas especiais próximas ao orifício de saída. Operadores qualificados controlam tanto a posição quanto a quantidade de vidro colorido adicionado, permitindo que ele se funda e forme fluxos de cores distintos dentro do vidro base. Para linhas de produtos especiais, artesãos podem intervir diretamente na área dos eixos de rolagem. Fragmentos finos de vidro são polvilhados sobre as esferas em movimento ou bastões de vidro colorido aquecidos são tocados cuidadosamente no fluxo fundido para criar efeitos como padrões de olhos de gato ou redemoinhos. Como as cores não se misturam totalmente, cada unidade desenvolve seu próprio padrão único. Tudo só se complica. Após deixarem os rolos formadores, as esferas ainda estão extremamente quentes e precisam de manuseio térmico específico. As unidades são guiadas através de uma rampa e caem diretamente em tambores de aço de 65 galões, espessos o suficiente para suportar as altas temperaturas. Dentro desses tambores, as esferas permanecem sem perturbações e resfriam naturalmente por cerca de 24 horas, permitindo que o calor escape lentamente para evitar o choque térmico. Em alguns casos, operadores borrifam água diretamente nos rolos durante a formação. Essa fina camada de água resfria rapidamente a superfície, travando temporariamente a forma geométrica. Uma vez que as esferas resfriam suficientemente e atingem o nível exigido de estabilidade, os trabalhadores as descarregam em carrinhos de mão para transporte até a área de embalagem. Ali, cada lote é transferido para sacos posicionados, com movimentos rápidos e decisivos, porém sempre controlados. Cada saco é colocado em uma balança para verificação do peso exato. Trabalhadores ajustam a quantidade de unidades até que o padrão especificado seja atingido. O bocal do saco é esticado e alimentado em uma máquina de costura, que fecha a embalagem de forma segura para o transporte. O material segue adiante pela cadeia. 19 polegadas. Essa é a distância mínima de segurança que o artesão mantém enquanto manipula manualmente o vidro fundido em padrões exclusivos. Por que o trabalho manual ainda persiste ao lado de maquinários totalmente automatizados e de alta precisão? À primeira vista, a automação deveria substituir o esforço humano, mas na prática, a complexidade dos padrões internos exige uma sensibilidade que apenas o controle motor refinado pode proporcionar. Após o vidro ser completamente liquefeito no interior do forno, o artesão utiliza uma haste metálica longa para mergulhá-la diretamente na massa incandescente, colhendo uma quantidade estritamente controlada de material. Neste exato momento, o vidro emite um brilho alaranjado intenso, resultado direto da temperatura extrema que o mantém em estado viscoso. O artesão aguarda alguns segundos para que a massa resfrie ligeiramente e ganhe consistência, mergulhando-a novamente no forno para revesti-la com uma camada adicional de vidro fundido. Esse ciclo de imersão e resfriamento parcial é repetido diversas vezes, visando aumentar o volume total e garantir a estabilidade estrutural da peça em formação. Mas isso é apenas o começo. Vê-se como a massa fundida é rolada de forma uniforme sobre uma mesa metálica plana e perfeitamente lisa após atingir o volume desejado. Esse movimento mecânico arredonda e equilibra o formato, consolidando o núcleo básico que servirá de suporte para a futura mármore. Enquanto o núcleo de vidro permanece em estado quente e maleável, o artesão inicia o desenvolvimento dos padrões internos complexos. Bastões de vidro colorido ou fragmentos minúsculos contendo partículas de brilho são previamente organizados sobre uma placa de metal aquecida até atingirem o estado de fusão. O núcleo de vidro é rolado diretamente sobre esses materiais,
permitindo que as cores e os elementos decorativos se prendam com firmeza à sua superfície externa. Toda a peça retorna, então, ao calor do forno para que as camadas coloridas derretam e se fundam integralmente ao núcleo central. Depois, fica mais complexo. O artesão aplica uma camada externa adicional de vidro transparente, selando os padrões no interior e travando o design de forma permanente dentro do corpo vítreo. Pode-se notar como a massa de vidro padronizada é fixada a uma ferramenta em formato de disco na extremidade de uma haste metálica. O equipamento e o artesão trabalham em conjunto para puxar o vidro de forma lenta e constante até atingir um comprimento de aproximadamente 197 polegadas. Durante este processo de estiramento, os padrões internos são alongados por toda a extensão do material, transformando a massa original em um bastão fino, com o design correndo continuamente pelo seu centro. O bastão de vidro é depositado sobre uma superfície de madeira, onde a temperatura ambiental promove uma queda térmica rápida, iniciando o endurecimento do material. O processo está apenas ganhando velocidade. Após alguns minutos, assim que a rigidez necessária é atingida, o artesão utiliza alicates para fragmentar o bastão em pequenos segmentos curtos. Cada uma dessas seções contém uma porção completa do padrão original, pronta para servir como o elemento decorativo central de uma mármore individual. Após o corte, os segmentos de vidro são reaquecidos individualmente, com o auxílio de uma chama direta e concentrada. O artesão utiliza óculos de proteção e foca o calor especificamente na seção do padrão, visto que o vidro colorido possui um ponto de fusão superior ao do vidro transparente. Quando o material atinge o nível exato de maleabilidade, o artesão gira o segmento manualmente com movimentos delicados. Esse ciclo de aquecimento e torção se repete múltiplas vezes para controlar com precisão a geometria interna do padrão, gerando as linhas espiraladas características. Tudo só se complica. Após o padrão ser totalmente torcido e formatado, o segmento de vidro é inserido em um molde para ser moldado em uma esfera perfeita. A haste que conecta a peça ao bastão de vidro é reaquecida e removida com alicates, seguida por um aquecimento final da superfície para que ela se arredonde naturalmente sob a tensão superficial. A mármore é então transferida para um forno de recozimento, onde o resfriamento ocorre de forma controlada e lenta ao longo de várias horas. Este processo de recozimento é fundamental para liberar as tensões internas acumuladas no vidro, garantindo que a peça não sofra fissuras e atinja a resistência e a durabilidade exigidas. O material deixa o forno, passando para um estágio tranquilo de inspeção e acabamento final. Milhares de esferas de vidro idênticas, essa é a prova de um sistema industrial que opera sob uma precisão absoluta e contínua. Porque o controle térmico e cinético é mantido de forma tão rigorosa em cada etapa? À primeira vista, a fabricação de berlindes parece uma simples moldagem de material aquecido, mas na prática, a estabilidade de cada unidade depende de variáveis físicas monitoradas em milissegundos. Sem esse ajuste milimétrico, a estrutura vítrea perderia sua uniformidade, resultando em peças frágeis ou deformadas que inviabilizariam o lote completo. O equipamento gradualmente mantém a temperatura em níveis estritamente estáveis para garantir a fluidez ideal do material. Mas isso é apenas o começo. A velocidade de rotação e o corte do fluxo de vidro são calculados antecipadamente por algoritmos que não permitem desvios, assegurando que o volume de cada esfera seja exato. Pode-se notar como as lâminas de corte se movem em intervalos constantes, segmentando o vidro incandescente com uma sincronia que se repete milhões de vezes sem qualquer oscilação. Pode-se notar como a linha de produção opera sem qualquer pausa, formando um ciclo de movimento perpétuo e automatizado. Depois fica mais complexo. Apenas quando cada elo individual da corrente produtiva se move em perfeita sincronia, é que o vidro bruto se transforma em um produto final confiável. O metal das calhas de resfriamento vibra de forma ritmada, enquanto as esferas rolam, perdendo calor de maneira uniforme para evitar tensões internas na massa sólida. 365 dias por ano, o maquinário mantém a consistência necessária para a produção em larga escala.
Nesta etapa não termina, pois a integridade do processo exige que o monitoramento seja ininterrupto do início ao fim da cadeia. O material deixa os moldes e segue por trilhos de resfriamento, onde o ar circula em fluxos controlados, preparando o vidro para sua forma definitiva e resistente. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento sem pressa.